Quem disse que Deus não dá ordens estranhas? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Atos 8, 5 a 8 e versículo 26. Busquemos uma intimidade relacional com o Senhor, para não estranhar cada vez que ele resolve se manifestar de um modo fora do convencional. O texto lido relata um dos episódios que acontece quando a igreja assolada e perseguida, especialmente por Saulo de Tarso, se dispersou pelas regiões de Samaria e Judéia. Os cristãos dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Filipe, diácono e evangelista, estava em Samaria numa grande e frutífera jornada evangelística. Na verdade, o contexto todo vai até o versículo 40 deste capítulo. É interessante ler tudo. As multidões recebiam e atendiam unânimes às coisas que ele dizia. No meio de conversões, libertações e muitos sinais e prodígios, o Senhor lhe dá uma ordem que, do ponto de vista humano, parece no mínimo absurda. Ele o manda sair dali e ir para uma estrada deserta. Como assim? Como entender uma coisa dessas? No meio do povo de Deus, é comum encontrarmos duas posturas. Primeira, aqueles que de forma engessada tentam enquadrar Deus, não permitindo que a sua graça, a sua misericórdia, a sua sabedoria e seus agires se manifestem em suas multiformes expressões. Deus é Deus, soberano e faz como quer. E em segundo lugar, há aqueles que descambam para um liberalismo pernicioso e destrutivo. A liberdade não deve dar lugar à carnalidade. Ambas as posturas estão equivocadas. É o próprio Senhor que nos tira do impasse, mas para isto precisamos andar com Ele íntima e relacionalmente. Quando andamos com alguém mais intimamente, quanto mais os anos passam, mais aprendemos a discernir pensamentos e intenções por trás das palavras, que muitas vezes nem são ditas. Espiritualmente é do mesmo jeito. O que aprendemos com este episódio? Deus não dá ordens estranhas a qualquer um, mas àqueles que andam com Ele e o conhecem íntima e relacionalmente. Qual a credencial de Filipe? Em Atos capítulo 6, nós encontramos e aprendemos ali que Filipe foi um dos separados para o ministério porque era um homem de boa reputação, cheio do Espírito, de sabedoria e de fé. A história bíblica está cheia de relatos de pessoas que receberam ordens aparentemente absurdas de Deus e obedeceram porque tinham convicção que os agires do Senhor não obedecem a uma lógica humana. Ao profeta Oséias, por exemplo, foi ordenado casar-se com uma mulher infiel. Ao profeta Isaías, foi ordenado andar nu 3 anos. Ao profeta Ezequiel, o Senhor proibiu de chorar e lamentar pelo falecimento de sua amada esposa. Ao patriarca Abraão, foi ordenado sair de sua terra e de sua parentela, deixar a comodidade e peregrinar numa terra estranha até encontrar o lugar que ainda lhe seria mostrado por Deus. Tudo tão estranho. A Noé foi ordenado construir uma enorme arca, longe de rios e mares, e num lugar alto, servindo de motejo para os que ali passavam. Sem falar nos outros exemplos narrados nas Escrituras, essas pessoas todas eram escolhidas de Deus e o buscavam de todo o coração. Eram pessoas de fé genuína, que mesmo não entendendo o sentido da ordem recebida, ousaram obedecer, ousaram colocar os pés para só depois o Senhor colocar o chão. E quanto a nós, e se recebêssemos uma ordem estranha de Deus, como reagiríamos? Será que teríamos discernimento para compreender? Devemos entender que o nosso tempo
em um ministério ou tarefa específica termina quando Deus determina que terminou, mesmo que tudo esteja dando muito certo. Somos canais apenas, instrumentos, meros canos de PVC, como costuma dizer um amado evangelista. E Deus é o dono tanto do instrumento quanto da obra que ele deseja fazer, tanto em nós quanto através de nós. Sejamos sensíveis à sua voz. A intimidade com o Senhor nos faz ousar, obedecendo sem vacilar. A voz do Senhor é sempre inconfundível aos seus eleitos. A ordem recebida veio por meio de um anjo de Deus, mas a intimidade de Filipe com o Senhor o fez atentar para a legitimidade da procedência daquela ordem. Ele ouviu e de pronto obedeceu. Ele bem poderia ter argumentado, retrucado ou mesmo precipitadamente dizer: esta ordem não veio de Deus, tudo aqui está dando tão certo. Contudo, ele não fez isso. Antes, se apressou em obedecer e o propósito de Deus foi alcançado. Busquemos a intimidade com o Senhor. Ordem aparentemente absurda de Deus tem propósito, como tudo na vida de um servo dele. O propósito daquela situação era alcançar uma pessoa para que ela alcançasse uma nação. Missão cumprida, Felipe. Que bom que você entendeu o chamado e obedeceu. Quando o Senhor entende de transformar vidas que ele escolheu para louvor da sua glória, ele é implacável no seu intento e fará que tudo coopere para que o seu propósito se cumpra. E o propósito final de Deus é que sejamos conformados à imagem do Cristo. E não importa as voltas que tentemos dar para fugir a isto, ao final ele nos alcançará e o seu propósito se cumprirá, mesmo que isto implique em dores. Sejamos sábios. Tudo tem um propósito e na hora certa entenderemos. Contudo, há momentos que tudo o que devemos fazer é obedecer. Que o Senhor nos ajude a discernir sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.